Dia. Que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Quero convidar vocês para lermos a palavra do Senhor na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 a 18. Se você puder ficar de pé, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor nessa manhã. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós aqui nesta manhã, pelos louvores, por tanta coisa maravilhosa que o Senhor tem realizado entre nós. Queremos te pedir nesse momento que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Pai, toca o nosso coração, toca o coração de cada um aqui e vem nos ensinar. Que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender a tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Esse texto que nós acabamos de ler foi escrito pelo nosso queridíssimo irmão Paulo, né? Que nem sempre foi Paulo, que originalmente era Saulo, que nem sempre foi cristão, nem sempre foi discípulo de Jesus. Pelo contrário, né? Foi um dos grandes perseguidores daquela igreja que estava nascendo ali em Atos dos Apóstolos. Esse Paulo, que era Saulo, impôs sobre a igreja daquela época um sofrimento enorme, perseguição voraz, terrível. Um homem comprometido religiosamente em destruir tudo aquilo que ele achava que fosse contrário à sua fé. Um homem bem instruído, um homem que estudou nos melhores lugares, que falava vários idiomas, que tinha cidadania tripla. Um homem interessantíssimo, porém um homem que não conhecia Deus. E por isso ele arrastava os crentes, ele consentiu e estava ali de pé, quando lançaram as roupas que sobrou de Estevão, ao ser apedrejado por amar a Cristo, Saulo estava lá. Mas, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, este Saulo teve um encontro com Cristo, e esse encontro mudou radicalmente sua vida. Radicalmente mesmo, ele ficou cego, não enxergava, e aquele rapaz que saiu com cartas que o autorizavam a destruir aqueles que adoravam, então, perseguido Cristo. Esse rapaz agora estava cego e sendo amparado por aqueles a quem ele perseguia.
E o Senhor teve que intervir, porque as pessoas que o receberam ali naquele momento pensavam, mas esse aí vai matar a gente, ele tem alguma coisa escondida aí, é alguma armadilha. O Senhor falou com Ananias, vai, ajuda este homem, recebe-o, porque eu vou mostrar para ele o quanto vale, o quanto é importante padecer pelo meu nome. O Senhor chamou Saulo para ser Paulo, o grande pregador do Novo Testamento, o grande escritor do Novo Testamento, o grande missionário do Novo Testamento, o grande teólogo do Novo Testamento. O homem que perseguia a igreja agora se tornou perseguido e se tornou um homem que ia aprender o que era sofrer por amor a Jesus. Ele ia aprender o caminho de um verdadeiro discípulo. O que é ser discípulo de Jesus? E aí a gente vai encontrar, no decorrer dos escritos de Paulo, conforme os anos vão se passando, ele anunciando o evangelho, ele abrindo igrejas, ele falando de Jesus, ele anunciando aos judeus, anunciando aos gentios, ele pregando em todos os lugares possíveis. A gente vai encontrar esse Paulo agora várias vezes, dando várias listas dos sofrimentos que ele enfrentou por amor a Cristo, por seguir a Jesus, por servir ao Senhor, por entregar a sua vida nas mãos de Jesus. São várias as listas, são várias as coisas que ele enfrentou. Eu, quando estava escrevendo, eu comecei a anotar. Quando eu cheguei na 15ª, eu parei, porque senão a mensagem ia ser só sobre isso. Este homem que sofreu naufrágios, açoites. Este homem que, por amor ao Evangelho, foi chutado, esbofeteado, foi apedrejado, foi colocado para fora da cidade, foi colocado dentro de um cesto, foi apedrejado, tido como morto. Quando deixaram ele lá e foram embora, acharam que estava tudo resolvido, que ele não ia mais pregar. Milagrosamente ele levanta, bate a poeira e continua anunciando o evangelho. Esse Paulo, que é esse homem tão usado nas mãos de Deus, é um homem também sofrido, que passou por diversas lutas e dificuldades, que pautou a sua vida em obedecer, em primeiro lugar, à vontade do Pai. Sabe, ele lutava contra os próprios judeus, os de dentro da casa dele. Lutava com os discípulos de Jesus, muitas vezes, que ainda não estavam entendendo corretamente o evangelho da graça. Eram lutas por fora, temores por dentro. Situações de morte era comum na vida de Paulo. Comum. Um certo homem chegou para ele e disse: não vá a Jerusalém. Se você for para lá, você vai morrer. Ele vira e diz: meu filho, eu não estou pronto só para ir, não. Eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para ir, ficar. Eu estou pronto para fazer o que Jesus mandar. E aí a gente fica olhando para a vida dele e começa a pensar assim: quais eram as motivações, o que motivava este homem a continuar com o seu compromisso de seguir a Cristo, com o seu compromisso de fazer a vontade de Deus?
de anunciar o Evangelho, de mostrar a todo mundo. Ele tinha uma fome, uma sede, um desejo. Ele dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Tão profundo era esse compromisso que ele tinha com essa vida de discípulo, de apóstolo, de servo, de alguém que está disposto no dia a dia renunciar todas as coisas para fazer a vontade daquele que o chamou, daquele que o separou para aquela obra. O que é que motivava esse homem? Quando ele era Saulo, ele era motivado por um desejo de não permitir que fossem contra a lei de Deus. Há uma que ele ainda não conhecia exatamente o que era a lei de Deus. Mas aquilo que ele conhecia, ele defendia com esmero, com afinco, com todo o coração. Agora, ao ser perseguido, ao ser injustiçado, ao ser tantas coisas que aconteceram com ele, a passar por todo o sofrimento que ele passa, nós vamos encontrar aqui nesse texto que nós lemos algumas coisas que motivaram Paulo a não desistir. Você que está aqui nessa manhã, que enfrenta lutas, problemas, você que sofre, quem é que não sofre? Você pode não estar sendo lançado numa arena cheia de leões, você pode não estar passando por naufrágio, seus sofrimentos são outros. Paulo não desprezava o sofrimento de ninguém, ele não brincava com o sofrimento de ninguém. Você sabe qual é o sofrimento que mais te incomoda, que mais dói em você. Se são os que vêm da sua casa, do seu trabalho, do seu ciclo de amigos, da sua igreja. Eu não sei. Se são problemas financeiros, problemas de saúde, problemas da alma, do sentimento, do coração. Mas quais devem ser as motivações, se é que nós entendemos o nosso chamado para sermos discípulos de Jesus e levarmos a palavra de Deus e nos comprometemos com o Evangelho? Quais devem ser as nossas motivações para nós não desistirmos? Eu quero dizer para você hoje que não desista. Não desista. Você que está, sabe, a ponto de dizer: não aguento mais, não dá mais para mim, chega, vou embora. Não desista. Confie em Deus. Confie no Senhor. Esse texto aqui, ele mostra algumas coisas para nós que nós vamos pensar aqui a respeito daquilo que motivava Paulo. A primeira coisa que Paulo resolve aqui nesse texto é o problema da morte. Problema inevitável. Morte espiritual, morte física. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia. Esse sujeito que é você, que está dentro desse vaso que Deus criou para você morar, você que conhece a Cristo,
já entendeu que o problema da morte espiritual já está resolvido. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não havia condição de nós vencermos a morte espiritual. Não havia condição de pagarmos o preço pelo pecado. Jesus foi lá, morreu na cruz, venceu a morte. Ele venceu a morte do pecado. Aquela lei que reinava em nós, que não permitiria nunca que nós alcançássemos a presença de Deus. O véu que nos separava foi rasgado, porque Jesus morreu por mim e por você. Se antes nós não tínhamos esperança, agora, dia após dia, essa esperança é renovada dentro de nós. Ela não morre, ela não se acaba, ela é eterna, aleluia. Glória a Deus. Agora tem um contraste. Esse corpo aí, não se preocupe com ele. Cuide dele. Penteia direitinho o cabelo. Se der tempo, vai no barbeiro, corta. Faz o que você tiver que fazer. Toma banho. Faz tudo certinho. Mas o tempo, com relação a esse corpo, é implacável. Faremos tudo o que for possível para manter ele bem ajustado. Mas ele vai acabar. Ele vai acabar, não adianta. Pode comprar creme disso, creme daquilo. Pode fazer o que você quiser e faça mesmo. Mas saiba que vai acabar. Esse homem exterior, ele está se desgastando todo dia. A cada dia a gente se desgasta mais um pouquinho. Outro dia eu tinha 16 anos. Outro dia eu tinha 22 e minha filha mais velha estava nascendo. Amanhã minha filha mais nova vai fazer 11 anos. O tempo passa. E não é que a gente não vê, é a gente que não quer ver, né? Ele passa mesmo. Eu não tinha nenhum cabelo branco, agora a barba está branca, os cabelos estão brancos. E é assim. Esse corpo mortal, ele é mortal. Um dia seremos transformados. Um dia seremos transformados para a glória de Deus. Mas o que importa mesmo é a gente entender que o que está aqui dentro, sabe? O que está aí no seu espírito, na sua alma, na sua consciência, na sua mente, Deus está renovando todo dia, toda hora, te dando novas experiências. E essas experiências muitas vezes vêm com lutas, com provas, com dificuldades, com grandes problemas. Mas nós não podemos desistir. Já pensou se Paulo dissesse assim: hoje eu estou muito cansado, já estou com 40 e poucos anos, eu não vou pregar em Éfeso. Deixa que o pessoal de Éfeso se vire. Eu não vou para Atenas, eu não vou pregar em Atenas, porque hoje eu amanheci com dor nas costas. Ô, minha Joanete está doendo. Minha unha encravada não sara. A minha visão não está muito boa, o que provavelmente acontecia com Paulo. De fato, de verdade. Já pensou se Paulo dissesse: não vou sair em nenhuma dessas viagens missionárias, porque o meu corpo físico
Está ruim. A gente vê esse homem, Paulo, até o fim. A Bíblia não fala exatamente como que ele morreu, mas a tradição diz que ele foi decapitado lá pelo imperador de Roma. Veja, Paulo estava constantemente motivado na certeza de que esse corpo exterior iria se acabar, mas que o homem interior se renovaria dia após dia e ele não se acabaria. Tenha esperança em Deus. Entenda que o Senhor, como disse a Samuel, não vê como o homem vê. Nós muitas vezes nos prendemos ao exterior, aquilo que está na casca, aquilo que está por fora, mas o Senhor está olhando para dentro de você, onde ninguém pode ver, onde os seus pais não veem, onde os seus amigos não veem, onde as pessoas mais íntimas suas não conhecem, nunca poderão chegar lá. O Senhor está chegando lá dentro. Lá dentro. Seguir a Cristo é entender que, como discípulos, a nossa vida desse homem interior, dessa pessoa que está aqui sendo desenvolvida, está todos os dias sendo cuidada pelas mãos do Senhor. Todos os momentos. Cada luta que você passe, cada livramento que você tem, é o Senhor te ensinando um pouquinho mais. É o Senhor renovando sobre você a graça, a bondade, a misericórdia. Isso motivava Paulo a continuar caminhando. Isso deve ser também a nossa motivação. Outra coisa que motivava Paulo está no versículo 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eu sei que muitos de nós que passam por problemas, ao ouvir essa expressão, talvez leve e momentâneo, tenha vontade de torcer o pescoço do Paulo, né? Alguém sempre gosta de dizer assim, não sabe o que eu estou passando. Nesse caso aqui é a gente que não sabe o que Paulo passou de fato, porque foi muito mais. Paulo olha para tudo isso que nós estamos dizendo aqui, de problema, de aflição, de luta, de perseguição. E diz, isso tudo aqui é leve e momentâneo. Leve não quer dizer que não pese nada. Pesava alguma coisa. Mas é leve e passageiro. O que fazia Paulo entender que tudo aquilo era leve e passageiro é porque ele entendia que ao passar por todas as lutas, tribulações, circunstâncias adversas, aquilo que estava sendo preparado para depois da luta, para depois dos problemas, era algo muito maior, era algo muito melhor, era algo que não tinha comparação. Não tem como comparar, ele disse.
A glória daquilo que está sendo produzido para ser vindo depois dessa luta, depois desse sofrimento, é muito maior, é incomparável a toda a dor, todo o sofrimento que você possa estar enfrentando hoje aqui. Era maior do que ser amarrado de pés e mãos a um tronco, como Paulo foi, e ser chicoteado. Era maior do que ser levado para uma arena e servir de espetáculo para o público diante de leões, como Paulo foi. Era maior do que ser aprisionado num cárcere, numa masmorra, como Paulo foi. Momentos em que Paulo olhava para toda aquela circunstância e dizia para o seu companheiro: vamos fazer o seguinte, já está dando meia-noite, vamos cantar um hino. Vamos louvar a Deus. Vamos bendizer o Senhor. Paulo não era maluco. Ele não era uma pessoa alienada. Ele estava vivendo a vida de um verdadeiro discípulo. De alguém que quer abrir mão de todas as coisas para fazer a vontade do Criador. Alguém que sabia que aquilo que ele estava vivendo ali era passageiro. Olha, o que você está vivendo é passageiro. Você pode até não gostar de ouvir isso, mas é verdade. É momentâneo e é leve. Principalmente se nós ouvirmos o chamado de Jesus. Troca comigo. Me dá o teu fardo pesado. E pega o meu, que é leve. Que é suave. Principalmente se nós entendemos que Jesus está nos chamando, independente de todas as lutas, provações, lutas, problemas que nós possamos enfrentar, por estar seguindo a Ele. E esse Jesus que nos chama, Ele garante que aquilo que vem depois, a glória toda que está envolvida no que vem depois, é muito maior do que todo o sofrimento que você possa estar vivendo. A terceira motivação de Paulo vinha da fé. Versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Não viver por vista, mas viver por fé. Onde é que você tem colocado os seus olhos? Nas lutas que você tem passado, nas dificuldades que você tem enfrentado, ou os teus olhos estão em Cristo? Se os olhos de Paulo estivessem nos problemas que ele enfrentou, ele nunca teria sido usado por Deus e alcançado tantas vidas como aconteceu com ele. Veja, a maneira como você se posiciona nessa altura da vida, com relação à sua fé, com relação àquilo que você acredita, pode te privar de ser usado por Deus, de ser uma bênção nas mãos de Deus. Quantas vidas o Senhor deseja impactar através de você, e Ele não está te pedindo nada demais. Ele está dizendo: tenha fé em mim. Tenha fé em mim. Olhe para mim.
Porque as outras coisas são passageiras. Elas passam, elas se acabam, elas são transitórias. Elas vão embora. Mas se eu olhar para Jesus, enxergando aquilo que não pode ser enxergado, como quem vê o invisível, o escritor de Hebreus, falando a respeito de Moisés, diz que ele partiu do Egito, como quem enxergava o invisível, enxergando aquilo que não pode ser visto. As suas lutas, as suas dores podem ser vistas aí. Você as vê. Você as sente, você percebe. Mas o desafio é olharmos para Jesus, para Cristo, para o autor da nossa fé, para o consumador da nossa fé, aquele que é fiel, aquele que te chamou e não vai te deixar no meio do caminho assim, de bobeira não. Ele vai até completar a sua carreira, até o fim, ele vai estar contigo. Salmo 121, o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Foi o Senhor que fez o céu, a terra, o mar, fez tudo o que neles há, fez você. Coloque os seus olhos nele, olhe para ele, firme a sua vida nele. Essas coisas davam motivação para que Paulo continuasse a cada luta, a cada dificuldade, a cada perseguição. Irmãos, eu não sei vocês, mas a gente vive em contato com tanta gente que, se pisar no calo, já virou um naufrágio. Se tropeçar no ferrinho da cama, sabe que é esse ferrinho? Aliás, esses dias eu tropecei lá de casa. E já acabou a vida, acabou o mundo. Desmoronou tudo. Não vou mais à igreja, não gosto do pastor, não oro mais, aquele irmão orou torto para mim, aquela irmã não me viu, o fulano não me enxergou. Aonde estão os teus olhos? Aonde está a tua fé? Para onde você tem olhado? No que você tem acreditado? Reflita nisso nessa manhã. Perceba que, se nós entendemos o chamado do Senhor, nós vamos ter motivação para continuar fazendo. Para que o mundo perceba que mesmo com todo esse caos, todo esse sofrimento que nos rodeia, o reino dos céus já está aparecendo aqui na terra através da sua vida. Aquilo que está proposto para depois já está sendo revelado agora, por causa de você, pela forma como você obedece o chamado de Jesus, pela maneira como você responde à voz de Cristo, pela forma como você entende que tudo que tem aqui é passageiro, o seu dinheiro vai passar, a sua juventude vai passar. Jovem que está aqui me escutando, a sua juventude vai passar. Os seus dias de juventude passarão. Não adianta. Eu continuo jovem, mas já fui mais jovem, né? E sempre estive na igreja. Hoje eu olho para trás e eu percebo que eu tomei as melhores decisões que alguém poderia ter tomado, como jovem. E eu louvo a Deus por isso, porque não veio de mim, foi a graça de Deus. A graça de Deus que está sobre nós aqui hoje.
Está falando com você. Tenha fé em Cristo, olhe para Cristo, perceba que estas coisas todas que a vida oferece são passageiras. O dinheiro não vai poder comprar, a beleza não vai poder comprar. Mas quando nós entendemos que é Jesus a nos chamar e obedecemos a sua voz, todas as outras coisas deixam de valer o tanto que valiam. Passam a valer menos. Porque Cristo vale tudo. Tudo. Paulo disse para mim, é o seguinte, o viver, você sabe, estou vivendo aí, porque Jesus está em mim. Estou no lucro. Estou vivendo para satisfazer a vontade do Pai, porque eu estou no lucro. Se dependesse de nós, já teríamos morrido há muito tempo. O salmista disse, se não fosse o Senhor, ora diga a Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, os meus inimigos já teriam me consumido. É porque o Senhor está te olhando, é porque o Senhor está contigo. Não tem a ver com a sua beleza, não tem a ver com a sua aparência, não tem a ver com os seus bens, não tem a ver com nada que é transitório, tem a ver com as coisas que são eternas, que vêm do Pai das luzes. Eu quero concluir aqui. Se eu puder, se vocês deixarem e aceitarem, dando alguns conselhos, só 2. Bem rapidinho. O apóstolo Pedro, falando sobre sofrimento, ele escreveu dizendo, se alguém de vós sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. 1 Pedro 4,15. Eu diria o seguinte, não sofra pelas coisas ou pelas causas erradas. Não sofra por causa do pecado. Pelo domínio do mal, pela influência do inimigo. Paulo está dizendo nesse texto aqui que ninguém se espante com o fogo que arde entre vós repentinamente, como se fosse algo novo, que não tivesse sido avisado. Nós temos sido avisados. A palavra de Deus está aí na nossa frente. Se vamos sofrer por amor a Cristo. Vamos sofrer porque nós estamos pregando o Evangelho. Porque nós estamos indo para a casa de Deus, obedecendo a voz de Deus, obedecendo a palavra de Deus, estendendo a mão para alguém que está caído. Sabe? Porque todo esse sofrimento é momentâneo, é leve, é passageiro. Esses aí vão passar. Mas quando a gente sofre pelas coisas erradas, irmãos, é adoecedor. A gente adoece. Além de estar sofrendo, a gente fica dolorido. Tem um monte de gente que está na UTI da alma, do coração, porque está sofrendo por coisas que não deveria estar sofrendo.
Sofra pelas coisas certas. Porque o sofrimento em Cristo vai produzir em você alegria. Vai produzir em você vida eterna. Vai produzir em você certeza de que a vida eterna foi ganha por Cristo e de que nós temos em Cristo a convicção de que um dia chegaremos lá. Segundo e último, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui, somos os mais infelizes de todos os homens. Não limite a sua vida, a sua esperança, a uma vida superficial, que só está preocupada com as coisas terrenas, com as coisas daqui. É óbvio, não tem como desligar, mas entenda, apesar de tudo que existe aqui, a nossa esperança é Cristo. Nós iremos morar com Jesus. Nós iremos entrar na vida eterna. Nós somos o povo da palavra, que está pregando para esse mundo que existe esperança depois de tudo isso aqui. Nós somos o povo que está pregando para esse mundo, dizendo: a esperança não pode estar somente naquilo que você possui, nos seus bens, no seu corpo físico. Não, a verdadeira esperança está em Jesus, em Cristo. É Ele que pode curar quando não há cura. É Ele que pode abrir portas. É Ele que pode te fazer passar no meio do fogo, como foi pregado aqui domingo passado. É Ele. A nossa esperança tem que estar nele. Se passares pelas águas, não te afogarão, não te submergerão. Se você passar pelos espinhos, eles não vão te ferir, porque é Ele que está com você. Não é porque você tem muita coisa assim bacana, não. É porque Ele está contigo. É porque Ele está na sua vida. Cristo em vós, esperança da glória. O Senhor quer fazer isso conosco, nos motivar a continuar andando com fé, andando na certeza de que as coisas aqui são momentâneas, leves, passageiras. E que por mais que o meu corpo físico se desgaste, eu continuo sendo o mesmo filho de Deus, abençoado, renovado, todos os dias. Para que o mundo olhe para você e para mim e perceba que aquilo que nós pregamos como algo futuro já está sendo vivido através da sua vida. Amor, compromisso com Deus, esperança renovada. Como está a sua vida nessa manhã? Pelo que você tem sofrido? Quais são as razões do seu sofrimento? Você tem dedicado a sua vida a Deus e tem entregado todo o seu sofrimento nas mãos do Senhor, toda a sua luta, toda a sua dor. Você está com o coração motivado para conseguir
continuar caminhando. O que é que tem te ferido? Eu quero orar por você nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos, eu convido você para falarmos com o Senhor. Senhor, nós te glorificamos por tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor venha nos ensinar o caminho do verdadeiro discípulo. Assim como o Senhor ensinou a Paulo. E que nesses momentos da vida em que somos expostos a sofrimentos e lutas por amor à tua palavra, por amor ao Evangelho, que a gente consiga encontrar a motivação correta em Cristo. Assim como Paulo encontrou, assim como Paulo entendeu que a vida dele não era preciosa como ele pensava ser antes, e que aos olhos dele ele poderia entregar tudo o que ele tinha, chegar ao extremo de enfrentar a morte, para poder levar o Evangelho em uma ilha, em um vilarejo, em um continente, para alcançar vidas, para levar libertação a pessoas que estavam oprimidas. Pai, ajuda-nos a compreender isto. Ajuda-nos a perceber, Pai, que em meio a todo esse caos e a toda essa luta que nós vivemos, existe esperança para aqueles que conhecem ao Senhor. Pai, ajuda-nos a sermos um pouquinho do reino de Deus que está reservado para nós, aqui na terra. No nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos. Assim como Paulo, Senhor, viveu para viver o reino do Senhor. Ajuda-nos a viver, não só para passar pela vida, mas para que todos vejam em nós as marcas do reino de Cristo e possam glorificar ao Senhor e serem transformadas, libertadas. Pai, usa-nos em tuas mãos e consola o nosso coração nessa manhã, que a gente consiga olhar para o Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos e às lutas, e não tirar os olhos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs aqui. Ajuda-nos, Senhor, a continuar firmes na caminhada, sem tirar os olhos de Ti. No nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém.